Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos falar dos assuntos do momento? Querer, eu não quero, mas infelizmente a internet vive de polêmica. Então vamos falar de polêmica, né? Separei 2 vídeos que viralizaram tanto na semana passada quanto na semana retrasada. E eles parecem ser parecidos, enfim, os assuntos, mas não exatamente, tá? Não exatamente. E também separei um vídeo que eu, na verdade, tinha separado ele para reagir há um bom tempo, sobre Elisabeth Elliot. E eu não tenho nada dela, eu sempre resenho livros aqui para vocês, mas eu ainda não comprei nada sobre ela, nem a biografia. Eu sei um pouco, né, que ela era missionária, né, ela se transformou missionária depois que seu marido morre, e ela vai evangelizar, inclusive, os assassinos do seu marido, né, e aí eles se convertem e tudo mais. Então esse é o resumo que eu sei da vida dela. Eu sei que ela foi uma mulher muito importante, principalmente ali nos anos 80, 90, né, lutando contra o feminismo. E aí, só que eu queria, né, filtrar algumas coisas, porque não dá para me comprar tudo sobre ela, até porque eu gosto de ler biografias diversas, então eu tenho que filtrar aquilo que eu vou ler, né, para não comprar um monte de livro que eu não vou ler. E aí, eu vi um vídeo da Francine Veríssimo, que inclusive eu quero comprar o livro dela, e ela, a imagem dele, se eu não me engano, o nome do livro, que eu li no livro do Iago Martins, Igrejas que Calam Mulheres, que inclusive eu já falei várias vezes desse livro aqui. Então, eu fui ver um vídeo que a Francine Veríssimo fez sobre Elisabeth Elliot, e me deu um certo norte, assim, né, uma conclusão sobre a vida de Elisabeth Elliot. E por que eu estou falando dela? Porque ela vai ser uma peça importante para nós juntarmos os vídeos que nós iremos falar aqui neste momento, né, o nosso react. Então, né, trazendo aqui para vocês os vídeos principais, é sobre a pastora Helena Raquel, né, que denunciou, né, a questão de abusos, né, de violência doméstica na igreja, que é acobertado, que é abafado por líderes e tudo mais. Eu não queria falar sobre esse assunto, confesso para vocês. Fui um pouco relutante. Será que eu preciso? Porque tem alguns assuntos que, mesmo que estejam viralizados, eu não quero falar e eu não falo mesmo, né? Mas eu me considero calvinista reformada, e eu comecei a ver no ambiente que eu convivo, né, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, essa nicho, que é o meu nicho, né, de pessoas dizendo reformados, né, trans líderes, indo contra a pastora Helena Raquel. E eu comecei a observar aqui, vendo os argumentos, eu falei, não pode ser que as pessoas estão contra só porque ela é pentecostal, só porque ela é pastora. Analisando um pouco do que eu vi assim nas redes, eu não vi a pregação completa, o que ela fez ali não foi uma transgressão do que a palavra de Deus diz, não, relacionado ao pastoreio, até porque o pastoreio ele vai muito além do que subir num púlpito e pregar, né? E ela não estava num culto público, ela estava num congresso. E, enfim, eu vou deixar esses vídeos então por último. Tem um outro vídeo também que viralizou e que eu fiquei assim horrorizada, e você pode comparar ele, achar que eles são parecidos, mas não são, não. Um realmente é feminista e o outro eu não consegui achar nada na palavra de Deus que se oponha, que seja contra o que a pastora Ana Raquel falou. Mas eu vou trazer aqui um corte do vídeo da Francine Veríssimo falando sobre Elisabeth Elliot. E eu tô sem retorno aqui agora, né? Tô sem um celular de retorno, então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. E eu vou esperar o vídeo passar pra gente reagir, porque eu já vi o vídeo, já sei como é. Na verdade, é um corte, né, do vídeo completo. Então, se você quiser ver o vídeo completo, vá no perfil da Francine Veríssimo. É um vídeo que tá aqui no YouTube, né? Enfim, vou deixar aqui para vocês, pra gente conversar um pouco sobre, e vai dar um norte sobre os próximos vídeos que nós iremos reagir. Vídeo na tela. E aí, como eles viram que vendeu bastante, que ela é uma escritora que realmente atrai as pessoas, eles publicaram também em 2021 o Deixe-me Ser Uma Mulher, que é o Let Me Be a Woman originalmente, e depois eles publicaram em 2022, acredito, ou talvez em 2021 também, não me lembro, o Paixão e Pureza, que são outros livros dela famosos aqui também. Esses livros, eles foram escritos, esse na década de 60 e esse na década de 80. E eles foram traduzidos no Brasil em 2021. Então veja o grande tempo entre o original e a chegada dessas palavras, desses ensinamentos ao Brasil. Por que eu acho isso importante?
Em 2017, eu sentei com um editor americano. Ele tem uma editora, mas ele tem uma editora na Colômbia. Ele é um editor missionário na Colômbia. E eu falei da minha frustração de não ver os livros da Elizabeth Elliot publicados no Brasil, que ninguém parecia ter interesse em levar as obras dela para o Brasil. Obras que para mim foram muito significativas na minha adolescência em especial. E em especial o Deixe-me Ser uma Mulher, o Let Me Be a Woman, e o Passion and Purity, né? A Paixão e Pureza. E eu falei, como eu estava frustrada, que parecia que as editoras brasileiras não tinham interesse. E eu me lembro, nunca vou esquecer, que o que ele respondeu foi: Elizabeth Elliot foi uma grande mulher, mas ela foi um produto de seu tempo. Que eram as pessoas que eu sempre lia no assunto de feminilidade. E aí eu comecei a ler além, comecei a estudar além, e comecei a perceber que, acho que eu não concordo com tudo isso. E foi aí que eu escrevi sobre o que na época eu chamei de feminilidade açucarada, mas que depois no meu livro eu mudei pra feminilidade exclusiva, que é aquela feminilidade que diz que a mulher tem que caber numa caixinha, senão ela está fora da vontade de Deus, né? Que a não ser que ela case, que ela tenha vários filhos, que ela faça um homeschooling, que ela fique em casa sem trabalhar, que ela se vista de certa forma, tenha certa personalidade, ela não cabe nos planos de Deus pra feminilidade. E eu comecei a perceber como isso não bate com a realidade da Bíblia e como isso realmente não bate com a realidade brasileira, né? E que muito daquilo que a gente consome enquanto conteúdo bíblico de feminilidade é muito americanizado, né? E foi por isso que eu escrevi a imagem dele, justamente para trazer uma visão mais brasileira e, na minha humilde opinião, um pouco mais equilibrada sobre o tema. Enfim, por que esse livro me chocou? O terceiro casamento da Elizabeth Elliot foi um casamento que eu descreveria, não foi descrito dessa forma nesse livro, eu acredito que não foi, eu descreveria com a palavra abusivo. O marido dela controlava absolutamente tudo sobre a vida dela, desde que hora ela poderia sonecar, qual a temperatura da casa, quantos trabalhos ela deveria receber, quantas vezes ela tinha que palestrar. Ele era absolutamente controlador e manipulador e afastou ela da filha, afastou ela da família. Enfim, o irmão da Elizabeth diz nesse livro que o marido dela, o terceiro marido, Lars Gran, ele tinha crises de raiva todos os dias. Todos os dias. Elizabeth foi casada com ele por mais de 30 anos. Então, a maioria daquilo que eu consumi da Elizabeth, o Let Me Be a Woman foi escrito antes desse casamento, o Passion and Purity foi escrito depois, eu acho que isso se reflete também. Mas a maioria do que eu aprendi com Elizabeth nos seus escritos posteriores, no seu programa de rádio Gateway to Joy, veio dessa época em que ela estava em um casamento abusivo. E pra mim, quando eu li esse livro, quando eu terminei de ler essa biografia, eu chorei, porque pra mim foi como descobrir que uma amiga minha viveu 30 anos num casamento abusivo em que ela não saiu, em que ela não, como geralmente as vítimas, como acontece, ela nem sequer reconhecia enquanto abusivo. E por que isso me preocupa? Porque se você lê o Let Me Be a Woman, se você lê esse livro que ela escreveu antes desse casamento, você vai ver que ela sim acredita na submissão, assim como eu acredito. E se você quer saber como eu defendo isso, está no meu livro, Ela, a Imagem dele. Mas ela fala nesse livro que é um pouco até contraditório. Por um lado, ela diz que a submissão não significa que você deveria perder a sua identidade e que você deveria ser um capacho do seu marido, nada disso. Mas, por outro lado, tem uma frase que eu até escrevi aqui porque eu queria trazer pra vocês. Ela diz em uma entrevista, em 1978, isso foi depois desse terceiro casamento abusivo, ela disse: quando uma mulher se casa, isso é exatamente o que ela diz, tá? Quando uma mulher se casa, ela morre para o seu passado, para o seu nome, para os seus outros compromissos, para a sua identidade e para si mesma. Por amor, ela assume a identidade do marido. Quando se torna mãe, ela desce à morte para dar vida a outra pessoa. Jesus diz que aquele que perde a sua vida a encontrará. Você percebe a nuance? Porque muito do que ela disse é verdade. Jesus realmente disse isso. Realmente a maternidade, a gente no parto, né? Basicamente desce à morte para dar vida, é morte que dá vida. Esse é um dos conceitos que a Elizabeth me ensinou que eu mais tenho no meu coração, essa questão de a semente tem que morrer para a nova vida germinar, isso é muito bíblico. Mas você percebeu a nuance daquilo que ela falou? Que a mulher perde si mesma, perde tudo, perde o nome, identidade, compromisso, ela se assume na identidade do marido. Olha como isso é problemático. E eu não acredito que isso seja bíblico. Eu não acredito que isso seja bíblico. Inclusive, ela vai falar nesse livro aqui, fala que ela falava que, assim como Cristo, há uma coisa sobre a igreja, Cristo aceita a igreja, mesmo em suas falhas e tudo mais, ele a conquista, e a igreja totalmente submete, a igreja totalmente... Só que o homem não é Cristo, né? Então, ainda que nós tenhamos absolutamente essa analogia na Bíblia de Cristo e a igreja pro casamento, nós precisamos tomar muito cuidado de não colocar o nosso marido num pedestal como se ele fosse perfeito, porque ele não é. Então, gente, como o vídeo é até um pouquinho longo, e eu tô sem retorno aqui, então deixei o vídeo pra vocês, não fiquei na tela junto com vocês, mas enfim, eu fiquei um pouco chocada quando eu vi esse vídeo da Francine, deixa eu só ver se tá gravando, enfim, porque Elizabeth Elliot influenciou a nossa cultura, né, principalmente ali nos anos 80, 90, se eu não me engano, ela começou a escrever nos anos 70, que foi o auge do movimento hippie, né, e
e ela ali se opondo ao movimento hippie e às ideias revolucionárias, ela fez livros. Isso não é algo novo, nós temos sempre na história, desde que o movimento feminista começou, lá na Revolução Francesa, nós temos mulheres cristãs contrapondo, rebatendo com a palavra de Deus esse movimento, essa ideia filosófica, né? Porque sim, ela é ateísta, sim, ela é antibíblica. E aí a Francine, ela trouxe uma questão interessante sobre a vida da Elizabeth, e eu acho que pelo que ela disse no vídeo, né, foi ela que trouxe, né, a Francine que incentivou as editoras, né, principalmente a editora Fiel, a traduzir alguns livros da Elizabeth para o Brasil, e talvez ela tenha se sentido um pouco culpada com isso, não sei, né, eu espero que não, porque infelizmente nós não temos culpas dos pecados dos outros, principalmente uma mulher que morava em outro país, uma outra cultura, né, enfim, mas ela trouxe questões interessantes, porque, de fato, nós não podemos colocar a palavra de Deus numa caixinha, principalmente numa caixinha política, né? Ou você é direita, ou você é esquerda, e se você for esquerda, você não é cristão, se você for direita, você... Enfim, tem muita gente que não é cristã, que é de direita, tem muita gente que talvez, possivelmente, um dia se converta, e que segue a ideia da esquerda, da questão de pautas sociais e tudo mais. Então não dá para colocar o evangelho numa caixinha política, né? Como, né, a Francine falou, Elizabeth, ela defendeu o conservadorismo, ela defendeu aquelas mulheres que a gente está acostumada a ver hoje em dia, né, com vestidos floridos, que cozinham e que têm 10 filhos e que permanecem num casamento aí por muitos anos. Mas a vida pessoal dela foi um pouco questionável, uma vez que ela decidiu se submeter a um marido que claramente não tinha o temor de Deus no seu coração. E um exemplo muito claro que nós temos isso na palavra, que eu já falei algumas vezes, mas é sempre bom repetir. Duas mulheres muito importantes nos ensinam uma coisa muito importante na palavra de Deus. A primeira delas é Abigail, esposa de Nabal, que a palavra de Deus nos mostra que o rei Davi, junto com o seu exército, estava disposto a destruir a família de Nabal por conta da sua arrogância, da sua ignorância, no sentido de ser, né, um homem ruim, né? Nabal era, como a própria Abigail fala, ele era um louco, né, um homem sem sabedoria. E aí, Abigail, quando descobre que a sua família estava prestes a morrer, a ser destruída, ela intervém, ela chama os seus servos, prepara ali alimentos para servir o exército do rei Davi e conseguir aplacar a ira do rei Davi. E sabemos que em vários momentos da palavra de Deus, o rei Davi, ele é até uma alegoria de Cristo, né? Que luta, que peleja, que luta contra o mal e tudo. A gente pode alegorizar muito bem a história de Davi com a história de Jesus Cristo vencendo as trevas, vencendo o mal e tudo mais. Guerreando as guerras de Deus, né? Então, Abigail, ela de certa forma, ela foi insubmissa, porque ela desobedeceu uma ordem do seu marido. Mas, de acordo com a palavra de Deus, seu marido não era cristão, não era temente a Deus. De acordo com a palavra de Deus, quem era temente a Deus era o rei Davi. Na verdade, mesmo ele sendo temente a Deus, ele ia cometer uma loucura, porque ele ia matar um homem por conta de vingança. Também não era certo o que ele estava fazendo. Mas a palavra de Deus diz que ele era servo de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus. Então, seria muito mais coerente alguém estar do lado de Davi do que estar do lado de Nabal. E Abigail, sendo esposa de Nabal, se contrapôs ao seu marido e conseguiu salvar a sua família, fornecendo apenas alimento para um exército cansado, que não era qualquer exército, era o exército do rei Davi. Um outro exemplo que nós temos é lá no Novo Testamento, Ananias e Safira. Ananias, ele mente para os apóstolos e, consequentemente, ele mente para Deus. O apóstolo Pedro diz que ele mentiu para o Espírito, e isso é uma coisa muito grave, porque nós sabemos que o único pecado que não tem perdão é contra o Espírito, né? A blasfêmia contra o Espírito. E aí, sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus da verdade, então a mentira não pode estar num ambiente cristão, um ambiente, né, evangélico. Então ele poderia ter dito a verdade, ele poderia ter dito os valores que ele arrecadou com a venda do seu próprio terreno, porque o terreno era dele. Então o pecado de Ananias não foi o fato dele não dar todo o dinheiro. Lê lá Atos capítulo 5. Não foi o fato dele não ter dado todo o dinheiro que era dele para a igreja, mas foi o fato dele ter mentido. A mentira é algo intolerável, principalmente no meio do povo que são filhos da verdade. E aí,
Depois que Ananias morre, o apóstolo Pedro dá uma oportunidade de Safira desmentir o seu marido e assim salvar a sua vida. O que Safira faz? Safira entra no jogo do marido e, assim como o marido orientou ela, ela mente para os apóstolos. E ela acaba morrendo também. Ela poderia ter ido contra o marido dela e assim obedecido a Deus, porque uma vez que ela estava em submissão, entre aspas, né, ao marido dela, estava desobedecendo a Deus. Consequentemente, ela estava sendo insubmissa à verdadeira liderança que eram os apóstolos. E sabemos na história que tanto Ananias quanto Safira, em cumplicidade do pecado, morreram ali perante a igreja e os pés dos apóstolos. Então, o que é submissão? Quando a Bíblia fala para nós sobre submissão, o que ele quer nos apresentar? E sobre submissão bíblica, eu também já falei muitas vezes aqui no canal. Vou deixar aqui os vídeos de referência, tá? Já falei, é o tema, né? Porque eu tô sempre falando sobre feminilidade bíblica. Então não vou me estender sobre esse assunto aqui. Iremos reagir então ao vídeo da pastora Helena Raquel e voltamos já já. A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado, para evitar. Olho roxo! Ora para Jesus salvar. Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Então, como eu disse para vocês, eu não queria reagir a esse vídeo, é pesado, né? É importante, mas é pesado. Infelizmente, quem tá na internet tem que entrar nesses esgotos aí, né? De react, de polêmica, enfim. Ela falou tudo que precisava ser falado, não tem muito que a gente reagir, né? E aí eu vi também alguns vídeos de alguns pastores que eu confio, porque não são todos ainda mais, quando eu vi alguns líderes indo contra ela. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher falou de tão grave assim? Enfim, né? É um pouco triste, é um pouco, enfim. Então vamos lá, eu sou contra o pastorado feminino? Sou contra, tem vários vídeos aqui no canal, você vai ver eu falando contra o pastorado feminino. Mas a grande questão eu vi até alguns pastores que eu confio falando sobre esse assunto, achei interessante a forma como ele colocou. Ela estava primeiramente num congresso, ela não estava num culto público no domingo à noite. Pode ser que ela faça isso na igreja local dela, não concordo que seja certo, mas enfim. Um outro ponto é que ela exerceu o dom de profecia, não necessariamente o dom do pastoreio, porque o pastor é responsável pela doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina correta, que seria o evangelho, né? A obra de Cristo, a cruz, a santificação, a justificação, essa doutrina você pode ver, eu já até falei aqui sobre a questão do pastorado feminino, você dificilmente ou nunca você vai ver uma pastora falando sobre essas doutrinas, porque o pastorado, ele é um dom dado pelo Espírito Santo. E se a Bíblia diz que não existem mulheres nesse ramo, então dificilmente ou nunca você vai ver uma mulher falando sobre esses assuntos doutrinárias importantes, né, doutrinas essenciais da fé, né, porque isso é o ministério pastoral. Mas o que é o dom da profecia? 1 Coríntios capítulo 14 fala que a profecia tem como missão edificar, consolar e exortar. E a Bíblia fala que existiram mulheres profetisas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O profeta Joel diz que o Espírito Santo seria derramado, vossos filhos e vossas filhas profetizarão ou profetizariam. E o apóstolo Pedro repete isso quando o Pentecostes é derramado sobre a igreja ali em Atos dos Apóstolos. Essa é a função da profecia, consolar, edificar e exortar, né?
A doutrina não é falado ali em 1 Coríntios, capítulo 14, é falado essas outras questões. Então, quando eu falei sobre as profetisas, inclusive, eu já falei sobre as profetisas aqui, nós podemos ter musicistas, mulheres que tocam, cantam, como o dom de profecia. Nós podemos ter mulheres ali do círculo de oração que oram e que promovem a edificação através de sua oração. E nós temos conselheiras sábias, mulheres extremamente sábias, coerentes com a palavra de Deus, que podem ali trazer um conselho, uma exortação, um confronto também pode acontecer, porque o livro de Juízes fala de Débora. Débora era uma juíza. E as pessoas gostam muito de usar o texto de Débora para defender pastorado feminino, mas Débora, ela legislava pelo povo de Israel. Ou seja, ela fazia com que as leis de Deus fossem colocadas em prática ali no meio do povo de Israel, que é a função de uma profetisa, que é o que a Helena, eu vou chamar ela de Helena, não vou chamar de pastora, a Helena Raquel fez. Ela colocou a lei de Deus para ser colocada em prática. Ela nos lembrou, né, se eu não me engano, eu não li o texto completo, ela usou o texto ali de Juízes mesmo, né, então, já que a gente está falando de Débora, né, ela usou o texto de Juízes para falar da questão da mulher que foi esquartejar e tudo mais. Realmente é uma situação bem macabra, assim, que a palavra de Deus nos traz, mas é para mostrar o que é o povo sem Deus, né? Então, essas coisas aconteceram no meio do povo de Deus é a evidência de que Deus não está presente, né? As piores catástrofes acontecem. E aí ela começa a falar sobre essa questão de violência doméstica e de abusos que acontecem no meio da Igreja de Deus e que são abafadas ao invés de serem denunciadas. E ela mostra que se nós somos a Igreja de Deus, se nós estamos batalhando pela fé, pela santidade, porque Cristo morreu para ter um povo especial, zeloso de boas obras, né? Povo adquirido de Deus, para anunciar as grandes obras de Deus. Então, obviamente, o pecado tem que ser exposto, tem que ser denunciado. E tem que ser expulso caso a pessoa não se arrependa, porque isso é muito importante. A disciplina, ela faz parte de uma igreja saudável. E então, sim, nós temos que ter misericórdia, sim, nós temos que ter compaixão, as pessoas que pecam, se arrependem. Infelizmente, nós não somos perfeitos, infelizmente, nós iremos cometer falhas. Mas todo pecado deve ser exposto, deve exercer disciplina e, se precisar, até mesmo envolver polícia, cadeia, porque nós somos filhos da luz, né? Nós batalhamos pela justiça, pela santidade. É isso que a Igreja de Jesus Cristo é. E junto a isso, eu gostaria também de sugerir para você ir lá no perfil da Fabiola Mello. Lá eu vi um vídeo dela lá no Instagram. Ela também é uma pastora. Eu também sou contra o pastorado feminino. Mas as coisas que ela traz pra gente também é muito coerente, né? E também ela não é pastora sozinha, o marido dela pastoreia, né, a igreja e ela ali auxilia ele, enfim. Não vou entrar muito nessa questão, porque é esse assunto que eu sempre falo, sempre explico aqui, né? Então, depois veja outros vídeos meu aí. Mas ela falou um vídeo, uma coisa muito interessante no vídeo dela, então eu aconselho que você vá lá no Instagram ver, que ela fala que muitos querem proteger a igreja de Deus de escândalos, e aí eles abafam. E aí ela fala uma coisa muito interessante, mas quem protege a igreja de Deus é Jesus Cristo. E uma vez que o pecado é exposto, nós estamos fazendo justamente o que Cristo exige de nós, que é o quê? Proteger a igreja de Deus. Proteger do mal, proteger de pessoas dos lobos em pele de cordeiro, né? É justamente isso que a igreja de Cristo faz, né? Ao expor, a falar contra, né? E uma coisa interessante também que eu vi um dos pastores que eu vi falando, que seria meio que você ir contra, porque ela é uma pastora, se considera uma pastora, é meio que coar o mosquito e engolir o camelo, que Jesus fala, né? Porque uma cena de um crime em que um homem tentou matar a sua esposa, e eu vi esses dias, se eu tiver salvo esse vídeo, eu até vou postar aqui pra vocês, eu não sei se eu salvei, mas eu vi esse dia um vídeo extremamente sangrento, horroroso, de uma casa branquinha, estava cheia de sangue, porque o homem tentou matar ali a sua esposa, e graças a Deus ela não morreu, ela foi pro hospital. Só que esse homem, ele foi no hospital, ele estava nervoso, ele estava agitado, não porque ele se sentiu culpado, mas porque ele queria terminar o que ele tinha começado, que era o quê? Tirar a vida daquela mulher. Então, diante desses dois pecados, o pastorado feminino e um homem tentando assassinar sua esposa, você não pode me dizer que o pastorado feminino é o mais grave de todos. Claro, no contexto em que
uma pessoa está exercendo pastoreio na igreja, ele está deturpando o evangelho, enfim, claro, isso é muito grave. Mas já estamos falando de uma mulher que estava ali alertando sobre alguns crimes num congresso. Não num culto público de domingo à noite, num congresso, ou seja, não havia nada de errado do que ela estava fazendo ali naquele momento. Então, é muito sério. É você concordar que realmente a mulher merece apanhar porque pastoras não pode. Então, assim, complicado, gente, complicado. Então, não vê nada de errado, ainda que eu seja contra o pastorado feminino, mas nessa questão, nesse momento, ela não estava exercendo pastoreio, mas podemos dizer que ela estava exercendo o dom da profecia, né? Exortar, consolar, edificar. Edificação do povo de Deus, né? E o último vídeo que eu gostaria de deixar pra gente aqui é um vídeo que, se você for comparar, é um vídeo parecido, porque tá falando das mulheres, não sei o que, mas não. Esse vídeo que viralizou, né, principalmente no TikTok, se não me engano, realmente ele é feminista. Realmente foi uma fala muito infeliz dessa mulher, e eu espero que ela se arrependa. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, e vai ser o nosso último vídeo deste momento. Mulheres, meninas, sejam bonitas, sejam vaidosas, vocês têm que ser atraentes, de preferência ter uma cintura dessa. A gente cresce aprendendo coisas muito diferentes. Quando a gente pensa na infância feminina, são brinquedos, não tem nada de errado com eles. Mas é a mensagem por detrás da cultura que ensina: sejam bonitas, sejam vaidosas, cuidem de vocês, mas não pra vocês. É porque vocês têm que ser atraentes, desejáveis ao olhar masculino. De preferência, essa Barbie precisa buscar um Ken pra ela, pra vida dela ter sentido. Porque, como bem disse Valesca Zanello, os homens são ensinados a amar muitas coisas. As mulheres são ensinadas a amar os homens. A gente ganha brinquedos como esse. Ensinam pra gente: meninas, vocês precisam cuidar das suas casas. Vocês precisam cuidar do alimento. E aí a gente ganha uma boneca, que é a nossa filhinha. E a gente precisa... Então, eu precisaria ver a pregação completa, mas esse corte foi tão ruim que geralmente quando a gente faz um corte, a gente pega os melhores momentos, né, pra poder a pessoa ver, ela se interessar e ver o vídeo completo. Então, se esse foi o melhor momento do vídeo, eu não quis ver o vídeo completo. Gente, que fala infeliz que ela falou, realmente esse discurso é bem feminista. Realmente não tem o que defender essa questão, né? Então, ela fala exatamente o que as feministas falam, né, da questão de que o homem oprime, que ele impõe um padrão de beleza, que o problema é o patriarcado e tudo mais. E olha só, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, a nossa fé, ela é patriarcal. Você precisa entender a importância dos homens, tanto quanto a importância das mulheres, porque não é vencendo o mal com o mal que a gente consegue vencer, né? A Bíblia fala que a gente tem que vencer o bem, o mal, usando bem, né? Então não é usando o feminismo para ir contra o machismo que a gente vai vencer alguma coisa, né? A gente usa a palavra de Deus e ela equilibra todas as coisas. As mulheres são importantes tanto quanto os homens são importantes, tanto quanto as crianças, as próximas gerações, os velhos, enfim. E aí, essa fala que ela, infeliz que ela disse, né, como se o mundo só precisasse de mulheres e enfim, falando isso dentro da igreja, né? Gente, que absurdo. Então, voltando, a nossa fé, ela é patriarcal. Você precisa aceitar que ela é patriarcal. Inclusive, a primeira vez que eu ouvi a palavra patriarca foi na Bíblia, foi ler na Bíblia. Então, tem nem para onde fugir, né? Então, fale de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. E aí nós temos Moisés, nosso primeiro legislador. E aí nós temos o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí depois nós temos os profetas, né? Isaías, o primeiro profeta, se nós podemos dizer assim, um profeta messiânico, a anunciar a vinda do Messias. E aí nós temos o Novo Testamento, nós temos Cristo Jesus, o nosso Salvador, o homem, o segundo Adão, que a Bíblia fala, né? O nosso representante. Por que o Jesus não era, sei lá, a Jesulas? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Enfim. Não, ele veio como homem, né? A palavra de Deus diz que ele veio como homem, ele habitou entre nós, vivemos sua glória como diante do Pai, enfim. Então nós temos os apóstolos, não foi escolhido nenhuma mulher para ser apóstolo, todos eles homens. E temos muitas mulheres que auxiliaram ali o ministério dos apóstolos, o ministério de Jesus. Eu já falei tanto sobre esse assunto aqui, mas é bom repetir. Elas não foram apóstolas, porque elas tinham coisas mais importantes para fazer.
Então, Deus nos criou para outros propósitos, e se nós abandonarmos aquilo para o qual Deus nos criou, vai ficar um espaço vago ali, que não vai poder ser cumprido por ninguém, porque Deus nos designou para aquela tarefa. E a gente está tentando fazer a tarefa que Deus não nos chamou para fazer. Então, Deus chamou os homens para exercer a liderança porque as mulheres, como auxiliares, eram extremamente importantes. E se elas não exercessem essa função, os homens não poderiam exercer a deles. Porque foi para isso que Eva foi criada. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Dê uma fuçada aqui no canal, você vai achar vários assuntos, falando sobre, inclusive, a história da igreja. Então, nós temos na Reforma Protestante mulheres importantes, nós temos na Patrística mulheres importantes, nós temos ali no século XVIII, XIX, XX, ali com o Iluminismo e esses movimentos filosóficos, nós temos mulheres cristãs defendendo a fé cristã nesses momentos de muita filosofia, de muita intelectualidade, que foram importantes. Eu resenhei os livros da Ruth Taviano, que explicam um pouco sobre a história do cristianismo, focado nessa questão da feminilidade, né, e como elas foram essenciais, e como a igreja precisava dessas mulheres. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto. Vejam os outros vídeos aqui do canal. Um beijo para vocês e até a próxima!